Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, né, irmãos, para nosso estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos ler o capítulo 20 e o capítulo 21 do livro de Josué. Então eu convido você, pegue a sua Bíblia e vamos, analisar esses dois capítulos minuciosamente para ver o que Deus está passando para nós através desses capítulos. Que nos diz assim: eu já convido você, pegue sua Bíblia, tá? É bom você estar acompanhando. Para que eu peço para você pegar a sua Bíblia? Para você ter esse hábito, de também ler a palavra de Deus, de começar, gostar, porque a gente só começa a gostar de uma coisa se a gente começa, a lidar com ele, a ter a intimidade com aquilo, aí a gente começa a gostar, Enquanto você não tiver intimidade, igual eu li o capítulo 19, 18, 19, são os capítulos que você para pensar e fala assim, se você lê aleatoriamente, sem fazer uma reflexão, você pega esses capítulos e você fala assim, nossa, para que isso está na Bíblia? O que está passando aqui? Então você não entende nada. Então por isso que eu falo para você, nós temos que ler minuciosamente a Bíblia. E para entendermos, compreendermos, o que Deus está passando para nós. Porque tudo que está escrito aqui não é mero acaso. Não é uma coisa assim, ele colocou aqui para rechear a Bíblia. Não é. Ali sempre tem uma mensagem, tá oculta, para, às vezes nem tá oculta assim, talvez está bem escancarada, para que a gente venha a conhecer o nosso Deus e a obedecê-lo e temê-lo. Então, eu convido você, pegue a sua Bíblia por esta razão que eu falo para você. Acompanhe esse estudo lendo a palavra de Deus. Eu falo o número que eu tô. Eu tô no livro, hoje vamos ler o livro de Josué, o capítulo 20. Então, não tem erro. Pega a sua Bíblia, não importa. Talvez você fale assim, pastora, minha Bíblia, ela é totalmente diferente da linguagem da Bíblia da senhora. Não tem importância, mas tudo ela se vai dar num determinado acordo, ali entre elas. As palavras, elas podem ser modificadas, mas o significado às vezes vem ao encontro uma da outra. Então é nessa razão que não tem importância se você tem uma outra Bíblia, não é a mesma linguagem da minha, mas a essência, ela no final das contas, ela vai ser a mesma coisa. Tá bom? Então vamos lá, o que Deus está falando conosco através desse capítulo 20 do livro de Josué, que nos diz: e o Senhor falou a Josué dizendo, dize aos filhos de Israel o seguinte, designai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei por Moisés, para que o homicida possa fugir para lá, quem tiver matado alguma pessoa por engano e sem querer, e elas vos servirão de refúgio contra o vingador de sangue. Olha como que Deus, ele atentou, até para isso, porque muitas das vezes você está convivendo com uma pessoa e de repente você mata uma pessoa sem saber. Digamos assim, você dá um copo, às vezes você compra digamos assim, você compra um leite, no mercado. E aquele leite está envenenado. E às vezes você pega aquele leite e faz alguma coisa, dá o leite para alguém e aquela pessoa passa mal e morre na mesma hora. Aí o que foi? Quem é o culpado? Foi você, mas você foi inocente, que você não sabia que aquele leite estava envenenado, aquela comida estava envenenada, ou aconteceu num trânsito, você pega, atropela alguém e aquela pessoa vem a falecer. Você não queria matar a pessoa, mas assim, aconteceu. E o que vai fazer disso? Vão matar você, vai julgar você, vai condenar você por ter feito, acontecido isso, você foi um homicida, sim, mas vão condenar você por causa desse lapso, vamos dizer assim. Então, aí que entra, a justiça de Deus. Deus, ele pediu, para que o povo, separasse uma cidade para refúgio, para esse tipo de pessoas, inocentes, que foram homicidas, mas foram homicidas inocentes,
para que o vingador, porque na época a gente já leu, se você está acompanhando essa leitura comigo, a gente observou que Deus, ele separou, pediu para que Moisés separasse, né, pessoas vingadoras para vingar, né, a morte daquela pessoa que matou alguém por querer, mas por, assim, sem querer, então ia para essas cidades de refúgio. E ele fala, e ele fugirá para uma dessas cidades e ficará junto à porta da cidade e relatará sua causa aos anciões daquela cidade. Eles o acolherão ali e lhe darão lugar para que habite com eles. E quando o vingador de sangue o perseguir, eles não entregarão o homicídio em suas mãos, porque matou seu próximo sem intenção e não era seu inimigo antes. E ele morará nessa cidade, até que compareça em juízo diante da congregação, até a morte do sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida volte e venha à sua cidade e à sua casa, a cidade da qual fugira. Então aqui você observa que ele também tinha uma penalidade como nos dias de hoje. Hoje, mesmo que você venha, né, matar alguém ou ferir alguém sem querer, a nossa lei, né, ela nos dá a pessoa que fez isso, ela vai pagar algum preço ela vai pagar. Então, a gente observa que as leis, né, por isso que eles falam que a religião e a política, ela tá sempre juntas nesse sentido, que a gente observa que essas leis que Deus passou para o povo de Israel, elas, e hoje, as leis de hoje que atuam, né, na nossa atualidade, elas vieram, né, a raiz dessas leis são todas bíblicas. Então, foram todas tiradas da Bíblia, desse livro de Moisés. Então, aqui a gente observa que essa pessoa que matava sem querer, ela ia para uma cidade. Lá é uma cidade de refúgio. Ela tinha que passar diante dos tribunais, e os tribunais teriam que, né, os tribunais naquela época eram sacerdote, e se o sacerdote falasse para elas, olha, você está impune, mas elas tinham que ficar lá dentro daquelas cidades até aquele sacerdote morrer. Olha só. Se o sacerdote não morresse, talvez elas morriam antes, né, do sacerdote morrer. Mas elas tinham que ficar lá naquela cidade, presa naquela cidade, como fosse uma prisão, mas elas teriam que ficar morando nessa cidade até o sacerdote morrer. Se o sacerdote morresse, ela estaria livre, né, para voltar para o habitat dela natural, da onde ela veio. Então, tinha um preço que ela tinha que pagar. Aí a gente observa que não é muito diferente de hoje. Hoje, se você matar alguém, ferir alguém, você vai ter uma pena para pagar. A pena pode ser pena de prisão, de não sei quantos anos que você vai pegar de cadeia. Por quê? Porque você não observou, você não atentou. Por isso que a gente tem que atentar, né? É bom a gente nem oferecer como, né, as coisas para os outros, porque hoje em dia está um perigo. Eu mesmo comprei um leite, meu marido comprou um leite ontem, e eu coloquei o leite no copo, o leite parecia café com leite, a cor dele. Não estava branquinho como o leite normal. Aí eu achei estranho, falei, eu não vou tomar esse aqui, porque tá esquisito. E tá acontecendo isso muito nos mercados, então eu até quero alertar vocês, observa a cor do leite que vocês estão comprando. São leite de caixinha, então a gente tem que observar. Eu comprei, a minha mãe comprou, e o leite tava assim, cor de caramelo, cor de café com leite, não tava branquinho. Então, não toma. E nem dê para os animais. Talvez você fale, eu não vou tomar, eu vou dar para os meus animais. Nem dê para os animais. É aquilo que não é bom para você, não é bom para eles também, tá bom? A gente tem que prevenir, né? A gente não sabe o que tem ali dentro, o que aconteceu com aquele leite que tá estranho, porque não é normal um leite, né? Café com leite. Vem pronto. Então, irmãos, a gente tem que observar todas essas coisas. Não é porque você comprou, tá comprado, olha o vencimento. O vencimento ainda tava
Como o leite que a gente comprou ia vencer daqui 3 meses o leite. Mas estava nessa situação. Então, eu não tomei e pedi para o meu marido devolver lá no mercado que ele comprou, porque ele tem que devolver, né? A gente não é obrigado a ficar com uma coisa que a gente não vai tomar. Então, aqui nós observamos que existe, então, uma penalidade. Mesmo se a pessoa matasse sem querer por um acidente, ela também ia pagar, tinha uma penalidade. Por que isso? Talvez você fale assim, mas ela matou sem querer, ela não queria matar. Por que ela tinha que passar por isso? É para nós observarmos mais, ficarmos mais atentos no que pode acontecer. E isso é muito grave, né? Você ferir alguém. Se você está com uma faca na mão e aquela faca, está muita gente por perto e aquela faca, você fica brincando com aquela faca, uma hora aquela faca vai sair da sua mão e vai ferir alguém. Você está... Qualquer coisa, gente, que possa ferir, então a gente que é sábio, inteligente, a gente tem que precaver, né, esses tipos de acidente para que a gente não venha nos prejudicar. Porque não pensa que você está prejudicando o outro. Você também está se prejudicando. Porque na nossa lei atual, se você ferir alguém para ele ficar doente ou precisar de remédio, você vai ter que pagar um remédio, um médico para ele, você vai ter que pagar remédio para ele. E se essa pessoa morrer? Você vai ter que pagar uma pensão para essa pessoa, principalmente se essa pessoa trabalhava. Às vezes ela trabalhava autônomo, não tinha INSS, não tinha nada, você vai ter que pagar uma porcentagem, uma pensão, né, para aquela pessoa que ficou. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente está fazendo, agindo com as pessoas. É isso que a Bíblia fala, né, e isso que a nossa lei, né, do nosso país também exige. E eles designaram a cidade de Quedes, na Galileia, no monte de Naftali, a Siquém, no monte de Efraim, e a Queriabe, Arba, até Hebron, na montanha de Judá. E além do Jordão, ao oriente de Jericó. Eles deram Bezer, no deserto do Planalto, da tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e a Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Estas cidades foram destinadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que morassem entre eles, para que pudesse fugir para lá quem matou um homem por engano, e para que não morresse às mãos do vingador de sangue até se apresentar diante da congregação. Agora vamos ler o capítulo 21. E os cabeças das casas paternas dos levitas foram o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas paternas das tribos dos filhos de Israel. E eles falaram em Siló, na terra de Canaã, dizendo: o Senhor ordenou por Moisés que nos dessem cidades em que habitássemos, e seus arabaldes para os nossos animais, que arabalde significa campos para os nossos animais. Então os filhos de Israel deram aos levitas de sua herança, de acordo com a ordem do Senhor, estas cidades e seus campos. E o sorteio saiu para as famílias dos coatitas e para os filhos do sacerdote Arão, que eram dos levitas. Foram dados por sorteio da tribo de Judá, da tribo de Simeão, da tribo de Benjamim, 13 cidades. E para os outros filhos de Coate saíram por sorteio das filhas dos tribos de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E para os filhos de Gerson saíram por sorteio das famílias dos tribos de Isacar, Asser, Naftali e Manassés, em Bazã, 13 cidades. E para os filhos de Merari, de acordo com suas famílias, foram dadas as tribos de Ruben, da tribo de Gade, Zebulon, 12 cidades. E os filhos de Israel deram por sorteio aos levitas estas cidades e seus campos, como o Senhor ordenara por Moisés. E deram da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades que vão aqui mencionadas por nome:
que passaram a pertencer aos filhos de Arão e das famílias dos coatitas e dos filhos de Levi, porque foi o seu primeiro sorteio. E lhe deram a cidade de Arba, pai de Anak, que é Hebron, na montanha de Judá e seus campos em redor. E deram a Caleb, filho de Jefoné, o campo da cidade e suas aldeias como possessão. E aos filhos do sacerdote Arão deram Hebron, cidade de refúgio do homicida, e seus campos, Libna e seus arabaldes, Jatir e seus campos, Estemoa e seus campos, Olom e seus campos, Debir e seus campos, Aim e seus campos, Jutá e seus campos, Bet-Semes e seus campos, 9 cidades dessas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gideão e seus campos, Geba e seus campos, Anatote e seus campos, Armon e seus campos, 4 cidades. O número de todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foi de 13 cidades e seus campos. E para as famílias dos filhos de Coate, levitas, e os demais filhos de Coate receberam as cidades por sorteio pela tribo de Efraim. E deram a eles Siquém, a cidade de refúgio do homicida, e seus arebaldes na região montanhosa de Efraim, Gezer e seus arabaldes, e Aquibizan, Zaim e seus campos, Bet-Oron e seus campos, 4 cidades. E da tribo de Dan, Euteque e seus campos, Gibeton e seus campos, Aijolon e seus campos, Jade-Rimon e seus campos, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanaque e seus campos, Gat-Rimon e seus campos, 2 cidades. O número de todas as cidades com seus campos para as famílias dos demais filhos de Coate eram 10. E os filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram da meia tribo de Manassés, Golã, cidade de refúgio do homicida, e Bazã e seus campos, e Bet-Esterá e seus campos, 2 cidades. E da tribo de Isacar, Quizion e seus campos, Daberate e seus campos, Jarmute e seus campos, Engazim e seus campos, 4 cidades. O que a gente vai observando aqui, né, que a gente está lendo, né? Que todas as tribos deram para os levitas. Talvez você fale assim, mas por que tanta cidade que eles ganharam? É porque cada tribo daquela tinha uma nação. Então era uma nação enorme. É como se fosse assim, o Brasil. Então a tribo de Asser, ela tinha, digamos assim, o Brasil era da tribo de Asser. Então ali o sacerdote, ele teria que dar uma cidade apropriada só para os levitas, para os sacerdotes ficarem. E para também ter uma cidade também para os homicidas. Então o que eles colocavam mais próximo, né? Essa cidade do homicidas, eles colocavam perto da cidade dos levitas, dos sacerdotes, né, dos levitas. Por quê? Que já estava mais próximo deles, né, julgarem aquele caso do homicida. Então a gente observa que estavam sempre juntos, né, estavam sempre ali, só tinha uma cidade, né, para eles. Então observa aqui que cada tribo daquela é uma nação. Por isso que fala nação israelita. Então cada tribo que tinha, né, era uma família, era um país, né, digamos assim, um país, nem vou dizer cidade, porque a gente observou nos versículos anteriores que cada tribo, ela apossou de uma região bem grande, né, um tamanho bem significativo. Então, para ali formar o quê? Uma nação. Então, cada filho de Jacó, cada que eles falam tribo, porque tribo ela se formou, por que fala tribo?
porque ali é uma família, e uma família numerosas. Então já passaria para ser tribo, né? Então cada família daquela, dos filhos de Jacó, virou uma nação, um país. Então por isso que a gente vê aqui, talvez você pergunta, né? Por que tantas cidades, né, de homicidas? Por que tantas cidades dos levitas? Porque cada tribo daquela tinha os levitas, né? Que trabalhavam, que profetizavam a palavra do Senhor ali, naquele meio deles ali. Então, para que essa palavra fosse multiplicada, como nos dias de hoje que nós temos, né? O Brasil tem o povo religioso aqui, a China também tem, os Estados Unidos também tem, então cada lugar tem. Só que hoje não é assim. Hoje os levitas, né, eles... Mudou tudo, né, irmão? Mudou tudo. Mudou tudo. Hoje os levitas cobram para cantar, cobram para trabalhar na obra de Deus, cobram tudo. Hoje em dia a religião virou um comércio, né? Virou tipo um supermercado às vezes, para não dizer assim. Porque ali, tem um cantor, então o cantor, se chamar um cantor mais profissional, aquele cantor cobra um valor exorbitante para ir lá cantar, né? Coisa que não deveria, né? Mas infelizmente não deveria no meio do povo. Tudo bem, eu concordo, fazer um show, né? Um show para digamos assim, uma prefeitura, né? A prefeitura convida o cantor para ir lá fazer um show, né? Aí tudo bem. Mas agora uma igreja pequena convidar o cantor para cantar e eles cobrarem um valor bastante significativo, eu acho, na minha concepção, eu acho que ali já não está mais fé religiosa, sim, há um comércio dentro da igreja. E dentro da igreja, para você ter uma noção como que é grave isso. Os próprios evangélicos, que se dizem evangélicos, eles cobram para pregar numa determinada igreja, os cantores cobram para cantar numa determinada igreja, e o próprio Estado não cobra imposto da igreja para manter aquela igreja ali naquele lugar. Não é cobrado um centavo. O governo brasileiro, pelo menos o governo brasileiro aqui no Brasil, ele não cobra nem um centavo de nenhuma igreja, nenhuma instituição religiosa de imposto. Aí que a gente, né, indaga por que os cantores cobram para cantar, né? Se tá ali louvando a Deus, porque o Estado ele também respeita, né, a nossa religião, a nosso Deus. Então o Estado não cobra imposto. Por quê? Porque aqueles dízimos, aquelas ofertas que vierem é para o sustento, porque o Estado também, às vezes ainda o Estado ajuda muitas igrejas, é para o sustento da igreja, né, para ela manter, né, pagar luz, pagar água, e para pagar também, né, o pastor, que o pastor deveria ficar o tempo todo dentro de um templo, né, a igreja deveria ficar aberta. Você vê que hoje, pastor ganha, eu acho que a melhor profissão do mundo é ser pastor aqui na terra, aqui no Brasil. Porque o pastor vai na igreja, irmão, só dia de domingo, quinta-feira, dia de domingo, é só isso. Chega lá, fica lá 1 horinha, 2 horinhas lá na igreja, vai embora, acabou. Ali ele delega trabalho para todo mundo. Todo mundo tem trabalho ali, mas ninguém ganha nada, o único que ganha ali naquela igreja é ele. Então ele se torna como fosse um Deus. E não era para ser assim. Se ele trabalha na igreja, ali ele deveria ter casa, ele morar ali, naquele lugar. E ali ele era para estar com o tempo todo aberto à igreja, para ele atender as pessoas. Teve o horário, né, dele atender as pessoas ali. Mas não fica assim. Você já viu alguma igreja, a única igreja que fica aberta, eu acho, não sei se também está ficando, era a Universal e a Igreja da Graça, né, que ficavam abertos o tempo todo. Mas as outras não ficam. Você não vê uma Assembleia aberta. Você não vê uma Batista aberta.
Você não vê uma presbiteriana aberta. Você não vê qualquer outra, Maranata, essas mais atualizadas, né, porque a gente entende. Você não vê elas abertas. Por que isso? É por causa do povo também não cobra do pastor. Que a igreja paga o pastor. Não, às vezes o próprio crente não cobra isso do pastor. O pastor, o senhor deveria ficar com a igreja aberta o tempo todo. A igreja não está cobrando nada. O pastor cobra da igreja. Vocês têm que pagar dízimo, pagar oferta e tudo. Mas as pessoas não têm coragem de chegar para o pastor e falar, pastor, essa igreja tem que ficar aberta, porque aqui é lugar de Deus, a hora que eu quero orar, porque muitas vezes as pessoas não têm como orar dentro da casa. Às vezes as pessoas estão dentro de casa, tribulada. Não tem um lugar para ela ir. Então, se tem uma igreja, ela vai lá para dentro da igreja. Vamos conversar com Deus. A igreja era para ser um apoio, né, espiritual o tempo todo, mas não é. Aí o irmão liga pro pastor, o pastor ainda acha que o irmão é chato, fica ligando para ele, não tem o que fazer. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, nós temos que cobrar, por isso nós temos que cobrar. Para vocês terem uma noção, nessa época aqui que Moisés estava, tinha turnos. O templo lá ficava aberto 24 horas. Tinha determinado horário, era um, determinado horário era outro pegava, para não cansar todo mundo, mas todo mundo ficava ali. E eles recebiam por aquilo. Que a Bíblia fala que tinha parte dos levitas. As ofertas tinha que dar a parte deles também. Eles ganhavam para isso. Hoje, os pastores ganham para isso, mas eles não ficam. Vai agora. Vai agora, vai lá para uma igreja da Assembleia lá. Vamos ver, vou falar da Assembleia, Batista, Presbiteriana, Maranata, qualquer igreja dessa que você quiser ir. Vai lá agora, vê se a porta está aberta. Se tem alguém lá dentro da igreja para te receber. Não tem. Não tem. Não tem ninguém lá para receber. Simplesmente eles vão chegar, se você chegar lá, a igreja está fechada, irmão, não tem ninguém aqui para atender você. É isso que eles vão te responder. Pode ter até um escritório lá, tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas ali talvez só tenha uma irmãzinha ali. Irmão, aqui tá fechado hoje, não posso deixar o senhor entrar porque tá fechado. É ordem do pastor, o pastor não deixa vocês entrar agora. O pastor não tá aqui, ele só vai estar aqui domingo. É assim que funciona. Então nós vemos que tá tudo errado. Tudo errado. E todos dizem que seguem a Bíblia. E por que não obedece? Aí eu falo para você vai, leva seu dízimo, leva sua oferta para esses lugares. Você tá, quando eu falo, gente, presta atenção, porque você também está colaborando. Quando você leva oferta, você leva dízimo para um lugar desse, você está colaborando com aquela safadeza do pastor. Eu vou falar assim logo. Eu sei que aqui muitos vão me criticarem aqui. Mas se você trabalha numa determinada empresa, você pode ir nessa empresa a hora que você quer? Hoje eu não vou trabalhar. Hoje eu vou trabalhar só à tarde. Amanhã eu não vou trabalhar. Chega lá no trabalho, fica meia horinha lá e sai. Aí chega no final do mês, você quer seu salário gordo. Eu recebi quanto? Tá ótimo. Quem não quer um emprego desse? Por isso que você vê hoje em dia, cada esquina tem uma igreja. Mas ali não é igreja de Deus. Ali é um ponto comercial. Porque abre a igreja só à noite, exige oferta e dízimo ali. A primeira coisa, quando você entra na igreja, a primeira coisa, você pode observar. A primeira coisa, eles demoram uns 10, 15 minutos, já pede logo oferta. Pede oferta porque se você sair antes de terminar o culto, eles já pegaram o seu dinheiro. Para você ter a noção como que eles vigiam nesse sentido. Eles são vigilantes. Nossa, mas nesse sentido, eles são 10. Eles começam o culto, canta 1 ou 2, já começa a tirar oferta. Vamos tirar logo a oferta, vamos pegar lá o dinheiro desse caboclo, porque se ele for embora, a gente já recebeu o nosso. É assim que funciona. Aí você pega, né? Ele fala uma mensagem lá,
comovida, né? Aí você se comove com a palavra dele. É como diz outro, você cai no balde quente, fervendo, e já deu o seu dinheiro lá. Aí você olha a igreja, todo dia você vai lá, a igreja não tem um vaso sanitário bom, não tem uma água boa para beber, não tem um ventilador bom, o ar-condicionado barulhento, às vezes nem tem. O banco não tem conforto. E o que o pastor faz? Às vezes está até goteirando na igreja, quando chove. E aí, o que a gente faz? Cobra, irmãos, nós temos que cobrar do pastor. Temos que exigir. Temos que ser pessoas, já que você dá o dízimo, ele não exige seu dízimo, então você tem que exigir. Pastor, por que essa igreja está assim? Pastor, por que está sujo? Pastor, você tem que cobrar. Pastor, por que o senhor não fica aqui na igreja quando eu quero? Porque eu estou te pagando. É assim que a gente tem que fazer. Pastor, por que você não está aqui? Mas ninguém cobra. Muito pelo contrário. Todo mundo, quando chega na igreja, puxa saco do pastor. Oi, pastor, paz do Senhor, tudo bem com o senhor? E acha feliz da vida. Cara, a pessoa fica feliz da vida quando o pastor pega na mão dele e fala, oi, irmão, paz do Senhor. O cara fica feliz da vida. É ou não é o que eu tô falando com você? Irmãos, acorda. Até quando vocês vão ficar dormindo? Até quando que vocês vão ficar adorando Jezabel? Que isso é Jezabel, isso é adoração a Satanás. É princípio satânico. Até quando que você vai ficar nisso? Ah, irmãos, é tanta coisa errada. É tanta coisa errada. Vamos continuar aqui. E da tribo de Aser, Misael e seus campos, Abidom e seus campos, Eucate e seus campos, Reob e seus campos, 4 cidades. Tá vendo? Cada tribo, vou dizer, cada nação, Deus pediu, ordenou que tivesse ali, né, uma cidade de refúgio, ali vivesse os sacerdotes, os levitas, para atender aquele povo. Eles ficavam 24 horas. E da tribo de Naphtali, Guedes, cidade de refúgio do homicida, e da Galileia e seus arebaldes. Ramote-dor e seus arebaldes, Cartã e seus arebaldes, como eu já falei para vocês, é campos. A Bíblia fala aqui arebaldes, vamos falar campos, né, para a gente entender melhor. 3 cidades. O número de todas as cidades dos gersonitas, de acordo com suas famílias, eram 13 cidades e seus arebaldes. Tá observando que pelo número de famílias que tinham naquele, vou dizer, naquele país, eles separavam um número maior de cidades. Igual aqui no Brasil. Digamos, a região sul tem uma cidade, a região norte tem outra cidade, a região centro-oeste tem outra cidade. Essa cidade de quê? De refúgio. Então, tinha, né? Ou cada cidade pode também montar o seu lugar, vamos falar assim, cada estado pode montar uma cidade de refúgio. Igual aqui no nosso, eu sou aqui do Espírito Santo, poderia ter uma cidade aqui do Espírito Santo de refúgio, mas aí eles fazem aquelas cadeias, né? Onde que eles colocam milhões de pessoas ali numa cadeia. Poderiam estar aproveitando esses homens que estão presos. Para quê? Para plantar lavoura, para plantar alguma coisa para a gente comer, né? O governo era para estar arrecadando milhões e milhões. Essas pessoas que eram presos eram para estar trabalhando. Esse dinheiro que dá a Bolsa Família, isso era para ser extraído desse povo, desses assassinos, dessas pessoas que estão na cadeia. Tinham que trabalhar com essas pessoas. Arrumar uma cidade bem grande, campo, né, um campo bem grande para eles trabalharem. Ali eles iam produzir, para você ter uma noção, de tanto preso que existe, se cada governo de cada região, né, de cada
Estado ele separasse uma cidade de refúgio e colocasse esses presos, essas pessoas que cometeram alguma infração, eles poderiam sustentar a própria cidade. Que ali eles iam plantar arroz, feijão, açúcar, né, cana de açúcar, ali eles iam plantar mandioca, ali eles poderiam plantar café, toda naquela região toda. E eles iriam trabalhar. E esse dinheiro que arrecadasse desse lugar, traria para a cidade, para dentro da cidade. E todos seriam bem, né? Por falta de uma boa administração, é que estamos vivendo desse jeito. Muito pelo contrário, o que está acontecendo? Eles colocam 200 metros quadrados ou 300 metros quadrados numa região ali, coloca aqueles homens tudo para ficar tudo agrupado um no outro ali. O que aqueles homens vão aproveitar? Aqueles homens não vão aproveitar nada. Ali só vai sair mais perversidade ali dentro. Mas se eles colocassem esses homens para trabalhar no duro, na lavoura, né, para plantação, para limpar a cidade, né, ter ali pessoas ali só para limpar a cidade ia ficar limpa. Ia ficar limpa, porque tanta gente que ninguém ia querer, né, trabalhar. Mas por quê? Os malandros já não trabalham aqui fora. Lá dentro não trabalha. Aqui fora é mais fácil. Aí sai de lá de dentro, lá que eles não fazem nada, não está acostumado a fazer nada, vem aqui para fora. Que digamos para fora é fora da cadeia. E vem para cá. Começa a roubar. Por quê? Não está acostumado a trabalhar. Mas se eles trabalhassem lá, duro, quando eles viessem para cá, quando eles fossem soltos, eles já estariam sendo o quê? Civilizados. Não, nós temos que trabalhar. Eles aprenderiam essa profissão. Nós temos que trabalhar. Para manter, nós temos que trabalhar. Eles trabalhariam. Não teriam tanto roubo. Mas não, o negócio parece que a cabeça dos... Eu falo, gente, me elege como governadora, que eu vou ser, me elege como presidente, que eu vou ser rígida. Se eu fosse presidente desse país, eu ia colocar isso todo mundo no eixo. Ia, essas igrejas que não ficassem 24 horas abertas, eu ia cobrar um imposto bem grande, bem alto, ia mesmo. Essas igrejas poderiam estar atendendo, ser posto de saúde, atendendo pessoas, né? Fazendo um trabalho comunitário, ajudando, né, aproveitando o tempo que ela tem, né, para ajudar, para ensinar, dar curso, né? Mas o quê? Ninguém faz nada. Ninguém faz nada, só sabe arrecadar. Por isso que eu falo, quando eu falo para vocês, igreja só serve para arrecadar dinheiro. É comércio. É um comércio que não te dá nada. Não te dá nada. Muitas das vezes você vai na igreja, lá no templo, pensando que você vai sair de lá, né, com a alma lavada, com a alma pura. Você sai de lá magoada, triste, aborrecido, que você perdeu o seu tempo, porque você vai lá, ou blá, 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 e não edificou nada você. Muitas coisas até que você viu lá, você não gostou. Infelizmente acontece isso. Agora eu pergunto para você, eu tô certa ou tô errada? Eis a questão, né? Eis a questão do ponto de vista. Quem não gosta de trabalhar vai falar, a senhora tá errada. Tá errado, tem que ser desse jeito mesmo. Porque malandro gosta de ficar na cadeia. Se eles não gostassem, eles não voltavam. Você pega um malandro, uma ficha de um malandro, eu falo malandro porque ele é malandro mesmo, que ele não gosta de trabalhar. Pega uma ficha dele. Cara, aquela pessoa já tem mais de 50 passagens na cadeia. Por quê? Aí você pergunta, por que ela passa, vai lá e volta? Porque não gosta de trabalhar. Por ela, aquilo lá, a cadeia é um refúgio para ela. Ali é uma diversão. Vocês já viram, vocês já foram na cadeia, como que funciona lá? Gente, não é coisa de bicho de 100 cabeças, não, de 10 cabeças, não. Aquilo lá é tranquilo. Eles almoçam muito bem. Às vezes eles almoçam melhor do que na própria casa, que vem marmitinha, né, hoje separada para eles. Ali na marmitinha tem uma maçã, uma laranja para eles chuparem depois. Ainda tem até sobremesa. O negócio lá é chique. Às vezes você aqui fora não come o que eles comem lá. Porque eu já visitei cadeia, eu sei como que é. Aí tem o horário deles, né? Eles têm aquele horário deles jogar bola. Eles podem, preso, irmão, eu tô falando preso, tá? Preso, eles podem jogar bola. Tem o horário deles lá de diversão, onde eles vão jogar a bolinha deles.
eles podem fazer leitura de livro, sair da cela, ir lá pegar um livro, ler. Eles podem fazer isso tudo lá dentro. Lá dentro é tipo uma cidadezinha pequenininha que eles podem fazer tudo. Tem até uma cidade, se não me engano é Venezuela. Não me lembro, não recordo. Mas tem uma cidade que tem uma cadeia, eu acho que é Venezuela, sim. Eu não sei, mas pesquisa aí direitinho aí que vocês vão saber, para mim não falar que né, é Venezuela. Tem uma cidade aqui, na nossa parte aqui da América, que lá dentro da cadeia é uma verdadeira comércio. É um comércio ali dentro. Ali dentro vende tudo. Para vocês terem uma noção. Eu tô falando para você como que hoje até as cadeias viraram comércio. E preso, meu filho, o preso não tem medo, não. Você vê aqueles malandrinhos lá na frente do juiz lá, juiz, para eles nem liga. Você vai ficar perante o juiz. Você tá pensando que ele está ligando? Tá não, eles não tem liga para o juiz, não. Até o juiz para eles já é desmoralizado. Aqui no Brasil juiz para malandro é desvalorizado. Eles estão pouco lixando pela voz do juiz. O juiz fala para eles assim, você vai ficar tanto tempo, eu te dou uma sentença de tantos anos na cadeia. Eles dão risada. Às vezes até gostam. Irmão, a situação do Brasil. Por que isso? Porque eles não trabalham lá dentro. Tem uma vida boa lá dentro. Para quê? Lá dentro eles têm roupa passadinha. Eles têm roupa limpinha todo dia. Eles têm comidinha todo dia no horário, almoço, janta, café da manhã. A família deles aqui fora ainda ganha um salário para eles viverem. Então, eles não se preocupam, a minha família lá tá sendo bem tratada. Eles nem ligam, principalmente o homem, né, que já não liga para a família mesmo. Mas vamos continuar aqui. E para as famílias dos filhos de Merari, aos demais levitas deram a tribo de Zebulon, Joqueneão e seus campos, Cartá e seus campos, Diná e seus campos, Naal e seus campos, 4 cidades. E da tribo de Rouben, Bezer e seus campos, Jaz e seus campos, Quedemote e seus campos, Mefaate e seus campos, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade e seus campos, Manaim e seus campos, Esbom e seus campos, Jazer e seus campos, 4 cidades. O número de todas as cidades que coube por sorteio aos filhos de Merari, de acordo com suas famílias, e o restante das filhas dos levitas foram 12 cidades. Observa, irmãos, que as coisas eram tão assim sagradas, tão honesta, como eu dizer assim melhor, né, ali, eles não pegavam aquelas cidades ruins para o sacerdote. Eles não pegavam aquelas cidades ruins para as pessoas que iam ficar homicidas. Aqui, a Bíblia mesmo ensina que eles faziam um sorteio. Eles pegavam 4 cidades, e dessas 4 cidades, eles pegavam a cidade toda daquela região deles e faziam o sorteio. Quais seriam as cidades? Nem tipo assim de localização, né? Vamos pegar essa cidade aqui, que está mais próxima das outras, ela está no meio, né, de todas as cidades. Não, eles faziam, por que isso? Para não falar, para não ter murmuração, né? Você pegou uma cidade isso, você pegou uma cidade aquilo. Para os levitas não chegar a falar, me deram uma cidade ruim para mim trabalhar. Para não haver isso. Para não haver contenda entre eles. Então, era o quê? Olha aqui. Olha, o número de todas... Olha aqui o capítulo 40 o versículo 40 do capítulo 21. O número de todas as cidades que coube por sorteio aos filhos de Merari, de acordo com suas famílias. E tudo que a gente já leu, né? A gente já viu que eles faziam sorteios de cidades. Para que não houvesse murmuração. Porque a murmuração chegando até Deus, Deus não agrada. Então nós temos que ter muito cuidado. E isso tudo nos ensina. Como eu falo para vocês, a Bíblia
é recheada de ensino. Hoje, se acontecesse para sortear, para separar cidades, eu tenho certeza que eles iam pegar as cidades que era mais plana, né, mais bonita, ia ficar para pessoas mais ricas da cidade, para aquelas, né, as montanhas, aqueles lugares difíceis, ia levar para o sacerdote. Mas não era assim. Deus não quis isso. Deus falou, vamos sortear, vocês têm que sortear as cidades. E aquelas que saírem, você aceita, para não haver murmuração. Então, Deus não gosta de contenda, de murmurações. Isso é um exemplo, isso é um conselho que Deus está nos dando, né? Para que a gente mude o nosso comportamento. O número de todas as cidades dos filhos de levitas, no número da herança dos filhos de Israel, era 48 cidades e seus campos. Cada uma dessas cidades tinha seus campos ao redor. Assim foi com todas elas. E o Senhor deu aos filhos de Israel toda a terra, que jurou dar a seus pais, e eles a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhe deu tranquilidade em sua volta, conforme tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. E o Senhor entregou nas mãos todos os seus inimigos. Nenhuma palavra faltou de todas as coisas boas que o Senhor prometera à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então Deus fez tudo perfeito. Tudo perfeito. Deus deu terra para todos os filhos de Jacó. Deus abençoou eles, colocou eles numa terra boa. Todos eles tinham terra boa. Todos eles tinham seus animais. Todos eles tinham seu lugar de refúgio. Todos eles tinham seus levitas, seus sacerdotes. Então estava assim completa, perfeita. Agora vocês dão seguimento. É assim que Deus fez. Agora vocês dão seguimento a tudo que eu dei para vocês. Essa perfeição que possa progredir. Que vocês passam de pai para filhos pelo século dos séculos. Infelizmente, isso não aconteceu. Por isso que a Bíblia fala, Deus é justo. Deus é misericordioso. Terminamos por aqui esse capítulo 21 do livro de Josué. Como que Deus é maravilhoso, como que Ele nos ensina, né? Tanto ensinamento que nós aprendemos desses 2 capítulos. E se você fosse ler aleatoriamente, sem fazer uma análise, você não entenderia nada. Mas aqui eu tenho certeza que hoje você aprendeu muita coisa boa, que você vai levar para si, para toda a sua família. Eu creio que você vai transmitir tudo que você está aprendendo, porque quando a gente aprende as coisas, a gente, né, obedece a Deus. A gente começa a conhecer o nosso Deus. Por isso que eu falo, gente, é tão essencial que você conheça a Bíblia. É tão essencial que você conheça Deus, para que você possa estar, né, meditando em tudo o que Ele falou, possa estar, né, fazendo as coisas conforme os mandamentos dEle, para você ser feliz. Aí você vai ser abençoado. Aí naquele versículo que fala que Deus, né, habita no meio daqueles que temem e guarda. Os anjos vão te proteger, porque Deus está no seu meio. Fiquem com Deus, um forte abraço, até o próximo vídeo. Compartilha esse vídeo, eu peço, compartilha. Se você tem alguma pergunta, se você quer fazer alguma análise desse vídeo, quer fazer alguma pergunta, se você tem dúvida de alguma coisa, pode deixar aqui abaixo que eu respondo. Se você quiser fazer alguma crítica também, né? Pode fazer crítica também, que a gente recebe, né, crítica. Por que não, né? Se você recebe o bem e o mal, né? Então, a gente recebe também a sua crítica, porque a gente pode trabalhar junto com a sua crítica. Porque, às vezes, você tem uma crítica e aquela crítica não é uma crítica construtiva, é uma crítica negativa. E a gente vai te ajudar a você crescer também, a você evoluir espiritualmente. Que muitas das vezes nós erramos. Às vezes nós criticamos algo que nós nem conhecemos a essência dele, né? Nós criticamos antes de conhecer.
Então, se você tem alguma crítica, é bom que você também se expresse a sua crítica para que você também possa se evoluir. Eu falo isso, possa se evoluir. Eu não vou ficar triste com a sua crítica, mas se eu puder te ajudar para você evoluir, a gente vai trabalhar nesse sentido. Trabalhar com o seu mentalmente, né? Com a sua mente, para que você também possa se elevar, porque com certeza temos muitos nos nossos canais aqui, muitas pessoas aqui que criticam, que pode, né? Eu não concordo com a senhora. Então a gente vai tentar evoluir você, porque o diabo ele tá nisso, ele tá para, né, te derrubar. E às vezes você fica, você deixa de se inscrever no canal, você deixa de assistir esse canal, porque você não entende, você fala, isso aí é besteira. Então, se você acha que isso aqui é uma besteira, se você está criticando esse canal, converse com a gente, que a gente possa conversar com você, possa mostrar para você, você possa vir evoluir também, tá bom? Então, um forte abraço para todos, que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.